Olá pessoal, meu nome é Flaviane, eu sou tutora voluntária do LALEC e hoje nós inauguramos um novo quadro aqui no canal, o LALEC Entrevista. O nosso convidado é o professor Elton Luiz Aliandro Furlani. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Flaviane. Eu vou apresentá-lo, para o nosso público e em seguida nós iniciamos a entrevista. Combinado. Bom, o professor Elton, ele é bacharel e licenciado em Letras Inglês e Português, mestre e doutor em Estudos Literários em Inglês, com enfoque na ficção científica e Guerra Fria, todos pela Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, ele estudou a utopia e a politização da arte, com bolsa sanduíche da CAPES, na University of Florida. E o professor Elton também tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas de língua estrangeira, atuando principalmente nos seguintes temas: ficção científica, literatura estadunidense, crítica materialista, histórica, utopia, tradução literária e escrita criativa. Além disso, foi professor de cursos de tradutor e intérprete, letras em inglês, licenciatura em linguagens, com enfoque nas questões da língua e literaturas em inglês, e ensino e tradução literária. Atualmente, o professor Elton é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pesquisador do GREAT, ou Grupo de Estudos de Adaptação e Tradução, e do Grupo Literatura e Utopia, além de coordenar o projeto Experimentos Literários e Acadêmicos, ou Experiment Literary and Academic. É o projeto sobre o qual nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Flaviane, pela apresentação e por ter aceitado, enfim, terem me chamado para fazer essa entrevista. Muito obrigada. A nossa primeira pergunta, em relação ao projeto é justamente uma forma de apresentá-lo, para aqueles que não os conhecem. O senhor poderia discorrer um pouco mais sobre o projeto Experiment Literary and Academic, Experimentos Literários e Acadêmicos, e como ele pode contribuir para os estudos linguísticos, literários e tradutológicos? O projeto, ele surge a partir de uma conversa que eu tive, uma conversa assim de corredor, a gente encontra os colegas e conversa, e uma professora colega aqui na FAALC, na faculdade onde eu estou inserido, o curso de letras, está inserido, ela falou que ela sentia falta um pouco de algum espaço onde os alunos pudessem produzir coisas, e divulgar essas coisas que eram produzidas. Ficava tudo muito solto, ficava tudo muito fechado dentro da sua própria disciplina, das produções que se produziam, e, de fato, principalmente os alunos de graduação, porque a pós-graduação tem a possibilidade de publicação em periódicos e assim por diante, mas geralmente não existem muitos espaços, para publicação e divulgação de diferentes objetos, tanto acadêmicos quanto artísticos, dessas pessoas que fazem parte da graduação. Então, como forma, de pensar, bom, se não existe isso, mas existe uma sensação, pelo menos, ou uma percepção de que isso seria algo interessante, então eu criei o Experiments, o Experimentos Literários e Acadêmicos, esse repositório, eu chamaria de repositório, ou também poderia ser um blog, que teve esse princípio, esse objetivo inicial de reunir e ser, então, um divulgador das obras dessas pessoas, desses estudantes e dessas estudantes que produzem ali uma série de conhecimentos, uma série de produzem arte, produzem reflexões. Então, isso tudo seria ali, então, um ponto de reunião desses textos, de acesso a eles também, de disponibilidade a eles, e de fato, um momento interessante de conhecer melhor quem são essas pessoas, o que elas gostam, o que elas estão pensando, e assim por diante. Então, eu utilizei o Google Sites como uma plataforma que daria para a gente essa cara, de um blog, mas não necessariamente os bloggers mais tradicionais, como o próprio Blogger, do Google,
e o WordPress, e então a gente teria uma facilidade, uma possibilidade ali de incluir outros formatos, claro que sempre mediado pelas questões da plataforma, né? Então a plataforma ela tem algumas limitações, ela não permite algumas coisas e tudo mais, mas na medida do possível, o que tinha sido a sugestão da professora Giovana, né, essa minha colega, era que fosse um site colorido, bem vibrante, né? Então, se você puder até mostrar aí a capa, né? A cara do blog, e ele tem a possibilidade também de modificação, né? Então, se alguém diz assim, já estou enjoado desse, a gente muda as cores, a gente muda os padrões, a gente muda as obras de arte, né? Enfim, eu tentei colocar ali uma série de diferentes questões, e daí ele foi recebendo, né? Como você vai descendo aí, ele foi recebendo algumas outras sessões que também se tem esse papel de reunir. Então, temos um projeto de podcast, temos um projeto de lives, um projeto de... E aí, então, o projeto, o blog vai trazer lá embaixo, né, esses podcasts, como o LínguasCast, o LiteraryCast, e mais embaixo os canais do YouTube, né, tanto do curso de letras quanto do LalaEg. Então, sempre que a gente tem ali alguma dica, algum tipo de canal, eles vão fazer parte aí dessas sessões que o blog apresenta, né, que o blog traz, e que serve também como um repositório desses outros desses projetos outros, né? Mas é claro que vamos dizer assim, o prato principal, né, o que a gente tem a oferecer de mais efetivo, tá lá em cima, que são as duas sessões, a sessão de textos criativos e a sessão de textos acadêmicos. Então, eles foram divididos nessas duas grandes sessões. Flávio, seu microfone. Ups, desculpa. Muito obrigada, professor, pela explanação, né, sobre o site e também mostrar visualmente, né, para os espectadores como ele funciona, para que ele se dirige e também outras funções que ele tem, né, além da publicação dos textos, que era o objetivo principal. Então, a nossa segunda pergunta, ainda, né, sobre o projeto, é quais foram, né, os principais fatores que motivaram o senhor a se interessar profundamente pela escrita acadêmica e literária. A gente percebe, né, que mesmo no site são sessões diferentes. E acredito também que no ensino e também na educação, isso seja diferente para o senhor, né? Essas concepções de escrita acadêmica e criativa. Eu tento, de alguma maneira, né? Eu percebo que existe uma dificuldade, às vezes, das pessoas admitirem a questão da sua própria criatividade, ou reconhecerem a sua própria criatividade, né? A criatividade, ela é um tipo de questão que está muito fora de moda, assim, ou parece, né, para as pessoas que, de fato, é muito complicado a gente quantificar ou perceber essa questão da sua própria criatividade. Então, muitas pessoas têm muita vergonha, ou têm uma insegurança, têm uma questão ali ligada a outras questões mais psicológicas, principalmente, a essa ideia da criação. Então, os textos acadêmicos, eles tendem a ser bastante formatados, né? Eles têm uma formatação bem rígida, e essas formatações e esses tipos de texto, eles têm ali uma expectativa de quem pede, né, enfim, de quem escreve, de quem vai ler, e de fato, essa questão da criatividade é colocado muito de lado em favor, ou né, assim, no incentivo de uma escrita bastante científica, né, e, portanto, denotativa, que vai focar ali numa precisão, numa clareza e tudo mais, o que não vai acontecer, né, no caso dos textos criativos. Então, os textos criativos, eles transcendem um pouco esse processo do que é esperado nos cursos, né? E principalmente nos cursos de letras. Quer dizer, você tem muito acesso à imaginação de outras pessoas, à criatividade de outras pessoas nas suas leituras e nas suas análises, por assim dizer, mas muito poucas vezes é requerido, né, dessas pessoas que elas usem a sua criatividade, então, nesse processo de criação principalmente de textos, né? Talvez essa criatividade apareça mais no sentido das licenciaturas, num processo de criar aulas, por exemplo, né? Você tem que criar um material didático, ou você tem que criar uma sequência didática, e aí você pode utilizar a sua criatividade, e de fato tem muitas pessoas que criam atividades muito interessantes com
combinam ali muitos elementos, mas de fato é uma criatividade mais aplicável ali, né, mais prática nesse sentido do fazer docente. E aí essa criatividade da escrita, por assim dizer, ela não é tão requerida, né, nos processos da própria formação. E daí eu acho que vem nessa direção, né, de que de fato as disciplinas deveriam envolver mais processos de criação, a criatividade deveria ser um critério de avaliação, um critério de processo ali, né, dentro das disciplinas e tudo mais, e então esse blog vai dar essa vazão a isso também, né? Muitos dos trabalhos que estão publicados são de pessoas que não tinham, eles produzem aqueles textos, mas aqueles textos foram produzidos de forma espontânea, não foram fruto de nenhum tipo de disciplina, por assim dizer, enquanto os trabalhos que a gente tem na parte acadêmica, eles vêm de eles têm ali eles surgem, né, em contextos bem específicos, que são esses contextos das disciplinas, né, trabalhos para disciplinas, trabalhos de fechamento, trabalhos de conclusão de curso e assim por diante. O microfone. Eu vou ter que fazer vários cortes depois disso. Muito obrigada, professor, pelo seu comentário a respeito da escrita criativa e acadêmica. Essas sessões também são diferentes, né, no site. Uhum. E eu imagino que tem uma equipe, tanto que tem uma sessão que apresenta a equipe, né, do projeto. Sim. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre... Só para a gente fazer, antes de eu explicar um pouquinho da equipe, eu queria que você mostrasse o site de novo e a gente entrasse, né, porque eu mostrei as duas categorias principais, só que com o passar do tempo, e elas começaram só elas mesmo, né, só que com o passar do tempo a gente acabou dividindo, então se você clica em textos criativos, você vai ter dentro deles duas sessões específicas, né, a primeira, que eu acho que não foi, clica aí pra gente, a primeira que são os textos de poesia, então os textos estão organizados dos envios mais antigos para dos novos para os mais antigos, né, então esses últimos textos primeiros que foram os últimos que a gente recebeu, e os que estão mais para baixo são os que a gente recebeu mais antigamente. E as narrativas curtas, então são contos, pequenas histórias, pequenas narrativas, então textos em prosa e textos poéticos, ambos, né, trabalhando com essas questões. Alguns desses textos, como por exemplo, se você clicar ali no The Fourth Level of Pain, é o segundo ali a gente vai perceber que esses textos não só têm uma questão do texto em si, mas eles também vão ter uma questão de diagramação. Existiu ali uma criatividade artística também na organização dessas palavras. Essas pessoas fizeram, né, não é nós, assim, da equipe que construímos essa diagramação e essa forma específica mesmo, né? A gente, de alguma maneira, se apropria de como foi construído, dessas diferentes linguagens, né? A linguagem do visual e também a linguagem textual e as cores, né? Então, a gente vê ali diferentes cores que vão formando também algumas questões e aí, a partir disso, a gente vai e apresenta o texto como ele veio para a gente, né? E aí, se você voltar para a sessão de escrita acadêmica, a gente também teve isso. Primeiro era só uma categoria e depois essa categoria foi dividida, né? Os textos acadêmicos, ele se dividiu em relatórios de estágio de atividade, por exemplo, então, tanto relatórios de estágio quanto relatórios de atividades como visitas de campo, né? Eles vão compor aqui esses textos, ensaios curtos, artigos mais longos e um zine. Então, a Rosa, né, ela produziu esse zine, o produto zine foi ali uma consequência da sua iniciação científica e esse zine também, ele teve uma versão impressa e além dessa versão impressa, ela queria também registrar uma versão digital que pode acessar, mais pessoas podem acessar, porque esse impresso era uma tiragem limitada. Então, também aí o zine dela está todo ligado, né, está todo trabalhado nesse processo de uma diagramação própria que a gente consegue manter ao colocar, né, o Google Site permite essa possibilidade da inclusão de imagens e não apenas de texto. Então, essa é a proposta, né, que a gente tem com esses trabalhos. E daí, assim que eu fundei o blog, né, assim que eu fundei o repositório, a gente tinha uma equipe de pessoas, de alunos,
que me ajudavam. Então, eu recebia esse site, recebia esse texto, né, que era enviado para a gente. O link para a submissão está lá na página inicial do blog, né? Então, você consegue fazer uma submissão por um link do Google Forms, né? Um Forms que vai receber algumas informações sobre o texto e sobre a autoria. E aí a gente recebe esses textos e a gente faz uma leitura inicial. E essa leitura inicial é feita, então, por mim e por essa equipe, né? De alunos, que agora a equipe está zerada, assim, então só eu, porque os alunos foram se formando, né? Eles são todos alunos egressos. Então, o João não é egresso, mas de fato ele foi participar de outros projetos e tudo mais. Mas no caso, né, dos outros alunos, são alunos que já são egressos e formados, portanto, não fazem mais parte da equipe. E aí, então, a gente está até nesse momento de captação, né, de convidar pessoas que se interessem para ler esses textos inicialmente, fazer alguma sugestão no sentido da forma e do conteúdo, devolver isso para as autorias, ver se eles querem fazer, né, as alterações necessárias para que a gente faça, então, a publicação desses textos no blog. Isso demora um tempinho, mas a gente tem tentado fazer um processo aí que seja mais dinâmico para que a gente faça a publicação desses textos, né? Então, a pessoa tem um texto guardado, tem ali a vontade de publicar esse texto, né, de mostrar para as outras pessoas, aí então ela faz a submissão via formulário de inscrição e aí passa por esse processo da leitura. Por enquanto é uma leitura bem individual, assim, é o professor Elton que faz essa triagem e a partir dessa triagem o texto vai, às vezes a gente faz algumas alterações, algumas correções e, né, sendo aceitas essas correções, a gente faz a submissão, faz a publicação no blog. Com a publicação feita, a gente tem também um perfil no Instagram, o Instagram nosso também está lá no blog, e daí as pessoas, a gente avisa no Instagram, olha, tem publicação nova, né, pode acessar esse texto, nos stories a gente coloca até o link, né, coloca lá uma possibilidade de link que leva as pessoas diretamente para o texto. É a melhor forma, porque, de fato, se você acaba não acessando a página todo dia, né, e não temos todo dia ali mudanças ou alterações ou novas submissões, o Instagram acaba sendo esse lembrete, né, é ele que vai dizer, olha, tem texto novo, vai dar uma olhada lá e tudo mais, então a gente vai contando, né, então eu fiz ali para os textos, os textos em azul, né, são os poemas, em verde é o texto, as narrativas curtas, em marrom os textos acadêmicos, né, os textos científicos, então ficou ali uma identidade para colar com as cores que estavam já lá no blog e que, portanto, tem essa perspectiva. Muito obrigada, professor, pela explanação também sobre a equipe e a função de cada um, apesar de que agora a equipe está bem mais reduzida, né, contando apenas com o coordenador do projeto, mas essa forma de divulgação também pode ajudar a captar uma nova equipe. Com certeza. Agradecemos, né, por isso, e apesar do senhor já ter explicado um pouco, né, a nossa quarta pergunta é em relação aos benefícios. De que forma o senhor acredita que os alunos de letras, né, especificamente, podem se beneficiar na participação do projeto Experiment Literary and Academic, Experimentos Literários e Acadêmicos? Perfeito. Eu acho que a principal vantagem, né, o principal benefício é a questão da visibilidade. Então, é uma plataforma ligada, né, vinculada ali à instituição, à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que vai divulgar na rede, né, quer dizer, na internet, mundialmente, essa possibilidade dos textos. Então, várias pessoas podem acessar e se inspirar. Então, tem essa questão inicial da visibilidade. Tem a questão também de uma possibilidade de conhecer as pessoas. Quer dizer, você às vezes tem um colega, você lê o texto que ele produziu, vocês nunca conversaram sobre aquele assunto e, de repente, ele está ali expondo algumas questões num texto mais autobiográfico, num texto mais ligado, né, às suas preocupações, ele se desvela ou se mostra ali de uma maneira que você não conhecia. Então, também tem essa possibilidade de fortalecimento de laços de amizade ou laços de conhecimento. Puxa, tem uma pessoa no meu curso que é essa pessoa, e daí que legal que ela escreve desse jeito, é alguma coisa que eu gosto, é alguma coisa que eu acredito, então eu vou me aproximar dessa pessoa, né? E aí tem, então, a primeira visibilidade, depois esse fortalecimento dos laços dentro dos cursos e também agora, nessa nova versão, né, que a gente está buscando expandir o blog, entre os cursos dentro da UFMS. Então, eu sou uma pessoa, não faço parte da comunidade da UFMS, li os textos e também escrevo, então eu sou um poeta, assim, amador, e quero submeter meus textos. Não pode.
A gente só aceita textos de pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, quem acessa para a leitura é qualquer pessoa. A gente recomenda que quanto mais pessoas, quem quiser divulgar e tudo mais, melhor. Agora, quem é que pode submeter esses textos, isso está mediado ali, é um grupo seleto, assim, um grupo específico de pessoas que começou pequeno, que eram os alunos do curso de Letras Português e Inglês da UFMS do campus de Campo Grande, e de repente a gente ampliou para o curso de espanhol, para o grupo de professores, então os docentes do curso também podem submeter textos na medida do que eles desejarem, e de repente isso começou a ficar pequeno e a gente buscou divulgar nos outros campi da UFMS, que tem cursos de letras, e daí que, portanto, também são elegíveis, né, se tornam ali candidatos potenciais que podem enviar, candidatos e candidatas, né, que podem enviar seus textos para a publicação no blog e também ter esses benefícios que eu falei. Além disso, a gente vai gerar um certificado, e antigamente a gente dava esse certificado para horas complementares, e agora a pessoa vai fazer parte, né, de um projeto de extensão, porque ele envolve uma série de cursos dentro da mesma universidade, mas são cursos diferentes. Então, a gente consegue pensar, já projetar isso como um projeto de extensão, e, portanto, também ganha, né, um dos benefícios é ganhar algumas horas como participante de projeto de extensão. Perfeito. Agora nós sabemos que existem diversos benefícios, né, da participação nesse projeto, e acredito que haverão muitas pessoas interessadas. A nossa quinta pergunta, ainda relacionada, né, sobre esse tema, é em relação às adaptações que o projeto precisou fazer. Inicialmente, né, o senhor coordenava o projeto de ensino em repositório digital de produções discentes, Experiment Literary and Academics, experimentos literários e acadêmicos, letras UFMS. Em seguida, né, essa iniciativa se tornou o projeto de extensão, como o senhor explicou. Quando houve esse processo de transição, houve algum tipo de mudança na organização ou então nas metas e objetivos do projeto? Não nas metas e objetivos, eu acho que eles só se tornaram mais abrangentes, uma vez que eles abraçam agora pessoas de outros lugares, e daí ele também se torna uma possibilidade de conhecer essas pessoas, né, de trazer, assim, de integrar os cursos de modo que as pessoas conheçam, puxa, tal pessoa de tal lugar, tal pessoa, né, enfim, isso pode circular e, de alguma maneira, reunir coisas, né? Em vez da gente segmentar, a gente faz ali no mesmo lugar a possibilidade para todo mundo, e eu acho que isso é uma mudança importante, né? Um dos benefícios que se ganham com relação a isso. O restante do processo, ele está mais ou menos parecido, eu modifiquei, então eu tive que fazer uma nova versão do formulário de submissão, porque aí agora tem alguns campos que vão pedir que a pessoa determine qual que é o campus dela, qual que é o curso dela, para que a gente tenha uma noção e possa quantificar essas participações e tudo mais, e tem um direcionamento nesse sentido, e a partir disso vai ter, né, esse formulário já é o que está publicado lá, e, portanto, as pessoas que forem fazer a submissão de seus textos já têm a possibilidade de acessar esse novo formulário. E aí tem a questão da equipe, né? A gente fazia reuniões virtuais para poder conversar sobre elementos, alinhamentos com relação aos textos, e daí agora, se a gente tiver membros da equipe que queiram participar desse processo mais editorial e que forem de outros campi, provavelmente isso vai exigir também que a gente faça reuniões de tempos em tempos, né, que sejam virtuais, então não vão ter muitas reuniões presenciais para discutir o blog, mas isso não vejo como um problema, acho que isso é uma condição necessária e que é fácil de acontecer por ferramentas como o Google Meet e assim por diante. Então, acho que essas foram as condições ali necessárias. E, é claro, eu tive que desenvolver uma outra maneira, porque o blog, né, o repositório, ele foi muito de boca em boca, que a gente foi divulgando, claro que divulgando o Instagram, uma pessoa foi seguindo, outra foi sugerindo para as pessoas mais próximas, e elas foram passando a acessar também, mas a gente também teve que fazer um processo, ou eu estou fazendo, né, essa própria entrevista já é uma maneira de divulgação, então estabelecer alguma ferramenta maior de divulgação
para esse público que não me conhece e não conhece o projeto, e aí, a partir disso, a gente tem ali um fortalecimento desse projeto enquanto o seu caráter extensionista, né? Que busca ali atingir as pessoas de dentro desses cursos diversos, que têm a proximidade por serem cursos similares, né? De letras português-inglês, letras português-inglês, a português e espanhol, então a gente vai variando aí as possibilidades e criando essa integração entre os diferentes cursos, e daí, então, conseguindo, né? E, é claro, essas pessoas vão divulgando entre si, né? Vão divulgando nas suas redes, para os seus amigos, familiares, que vão acessar esses textos também, então, esses textos vão circular num âmbito que ultrapassa também o da universidade, a gente não quer que ele se mantenha ali dentro. Inclusive, grande parte das pessoas, né, quer dizer, as pessoas que estão, os cursos de letras da UFMS são cursos de licenciatura. Então, os egressos, as pessoas que vão, então, para essa área da educação e passam a lecionar, elas podem utilizar também o blog como um material didático, né? Então, por exemplo, falar para os alunos, hoje vocês vão escrever um poema e eu vou começar mostrando o poema que eu escrevi e publiquei na época que eu estava fazendo a graduação e tal. Então, serve ali como um modelo também para poder utilizar num processo de sala de aula, né? Eu não sei de nenhuma notícia, assim, disso ter acontecido até agora, mas, de alguma forma, essa é uma das possibilidades, né? Que os textos publicados ali, veiculados num blog, sejam utilizados, né? Nesse processo também da licenciatura, né? Do ensino, para que ele sirva, né, para que outras pessoas criem novos textos, inspiração mesmo para desenvolver a criatividade, para desenvolver o espírito crítico das pessoas, né, dos alunos, das alunas. Perfeito. Muito obrigada, professor. Novamente, a equipe e também a organização do senhor tem levado o blog a se tornar cada vez mais conhecido. E eu acredito que vocês já tenham desenvolvido alguns tipos de evento, né, relacionado à escrita acadêmica e criativa. E a nossa pergunta é justamente sobre isso, né? Se quando o senhor captar mais alunos para fazer parte dessa equipe, se vocês pretendem organizar algum tipo de evento ou concurso, né, relacionado à Isso. escrita acadêmica e criativa. A gente fez uma experiência, né, no ano de 2023, que foi, se você mostrar aí o blog de novo, tem ali o primeiro concurso de textos publicados no blog, né, então a gente teve ali o primeiro concurso de textos publicados no blog, eu criei uma comissão dos textos criativos, então alguns professores, colegas, né, que toparam participar e ler esses textos de forma cega e fazer uma pontuação, e depois os textos acadêmicos também, então a gente teve aí 8 professores, 8 colegas que se dispuseram a fazer a leitura desses textos, eram poucos textos inicialmente, né, no período ali entre o início do blog em 2022 e o ano de 2023, e daí esses textos foram dados certas notas, e daí eles ganharam prêmios. Então, a gente fez aí os textos vencedores, com primeiro e segundo colocado, dividindo, né, os textos acadêmicos criativos e os contos, as narrativas, né, e a gente tem até uma categoria de melhor comentário, porque no final de cada texto existe a possibilidade das pessoas comentarem, mas, no geral, as pessoas têm sido um pouco tímidas e não têm comentado, então a gente não tinha até aquele momento nenhum comentário registrado nos textos para poder ter esse prêmio de melhor comentário, assim, comentário mais interessante, né, que comenta as partes do texto e tudo mais. Então, essa categoria acabou não sendo premiada, mas no caso dos outros, né, a gente teve a premiação de livros, então alguns colegas doaram alguns livros, aí a gente tem as fotos aí embaixo, né, da entrega dos livros, que as pessoas ganharam pelo primeiro ou segundo lugar, e foram todos, né, as autoras e autores desses textos que fizeram parte do início, né, do blog. No caso do ano passado, a gente gostaria de fazer também de novo,
mas por uma questão de tempo mesmo, né, de perna para organizar e tudo mais, como eu estava com essa equipe reduzida, eu não consegui fazer essa organização, mas tudo bem, não tinha uma necessidade ou não está inscrito em lugar nenhum que o concurso aconteceria anualmente, então provavelmente agora em 2025 eu tenho intenção de fazer um novo concurso com os textos que não entraram nessa primeira leva desse primeiro concurso, né? Então conversar de novo com os colegas, fazer a seleção ali dos textos, né? E torná-los tirar suas autorias para que fique mais objetivo ali a escolha, e fazer esse processo, então, de compilação das notas, né, que foram recebidas ali das classificações e, portanto, fazer uma premiação também, que seja simbólica, né, a gente tinha vários livros, agora talvez a gente tenha menos livros para doar, mas, de alguma maneira, seria uma coisa legal, assim, de reconhecimento mesmo, né, dos textos, e poder divulgar isso também, veicular isso no blog, como uma atividade relacionada ao curso, né? A ideia também, né, quer dizer, as pessoas que fazem, que são agora de outros campi, de repente fazendo um concurso, eles entrariam, de repente tem essa questão do deslocamento, então a gente enviaria o prêmio para eles, enfim, isso é tudo coisas para a gente pensar, mas a vontade é que isso continue, né? A gente já fez uma vez, viu que deu certo, que foi muito legal, assim, todo mundo ficou bem feliz, e imagino, então, que a gente possa continuar com essas práticas, né? Muito obrigada, professor. Parabéns também, né, pela iniciativa. E agora, né, o LALEC gostaria de agradecer ao professor Dr. Elton Furlaneto pela sua contribuição científica e também pela participação no canal do YouTube do LALEC, o Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo. Além disso, né, nós convidamos os espectadores a visitar o site do projeto. Nós vamos deixar o link na tela e também na descrição do vídeo. E aqueles alunos que são de letras ou de outros cursos da UFMS que tenham interesse em fazer a publicação dos textos, nós deixamos também aqui o link do formulário. E também convidamos a assistir os outros vídeos postados aqui no canal do LALEC. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço de novo ao LALAEC e a você, Flaviane, pela possibilidade aí da divulgação, né? Acredito que eu vou partilhar esse vídeo para bastante lugares e daí, com certeza, vai já tirar muitas dúvidas, né? E trazer bastante gente nova para colaborar e conhecer o repositório. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço.